Muito bom dia, irmãos, queridos, irmãs. Para nós é uma alegria muito grande estarmos hoje pela manhã, quando nós estamos no culto de escola bíblica dominical, a gente poder adentrar em vossos lares através do nosso canal, através da internet, e juntos nós possamos aprender um pouco da palavra de Deus nesta manhã. E nós vamos falar agora pela manhã sobre ânimo, sobre encorajamento. Tá? E nós vamos usar um texto no Velho Testamento que se encontra no livro de Josué, capítulo 1 e verso 6. Josué estava passando por um momento de dificuldade. Moisés havia morrido, passado o comando para ele, e aquele homem parece que estava enfrentando alguns temores, alguns medos, e Deus aparece para ele e dá uma palavra de ânimo. E ele também, através da sua palavra nesta manhã, ele quer chegar até a sua casa, ao seu coração, e também dar uma palavra de ânimo. Então Deus disse para Josué: ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que eu jurei a seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Que Deus nos abençoe a leitura da sua palavra. Queridos irmãos, uma palavra de ânimo, ela pode definir o rumo de uma vida. Uma palavra de ânimo, ela pode ser a reviravolta na vida de um suicida. Ela pode ser o começo na vida de um dependente químico. Ela pode ser uma mudança de atitude em alguém com desvio de conduta. Ela pode ser algo restaurador num laço conjugal quebrado. Uma palavra de ânimo, ela é carregada de grande poder diante de qualquer que seja as dificuldades. Nós podemos ser pessoas encorajadoras, mesmo que estejamos necessitando de encorajamento. Isso é complicado, né? Você está precisando de encorajamento, mas você pode encorajar outra pessoa. Quando falamos palavras de ânimo, nós somos usados por Deus como vaso de bênçãos na vida de outras pessoas. E nessa mensagem eu quero apresentar algumas razões para que possamos manter um bom ânimo diante das lutas da vida. Mesmo diante da dificuldade que estamos enfrentando em dias difíceis, nós precisamos de manter o bom ânimo. A palavra bom ânimo significa ser interior, mente, vontade, coração, inteligência, alma, conhecimento, razão, reflexão, inclinação, resolução e consciência. Ou seja, o ânimo está diretamente ligado a tudo que somos. A tudo que somos. Por isso que é importante uma palavra de ânimo em nossas vidas. Se não, vejamos, irmãos, todos nós precisamos de uma palavra de ânimo para suportar as provações da vida. Eu preciso, você precisa, todos nós precisamos de uma palavra de ânimo para suportar as provações da vida. E Deus está nos dando essa palavra. Ele disse: não temas, não te espante, eu sou contigo. Tem bom ânimo, eu sou contigo. Não são poucas as situações de provações e tribulações que nós enfrentamos na vida. Se todas as vezes que nós formos confrontados, nós perdemos o ânimo de lutar, de enfrentar, a nossa trajetória aqui na Terra será um fracasso.
a nossa história será um fracasso. Então nós precisamos de ter bom ânimo para enfrentar as dificuldades da vida. Veja o exemplo de Davi quando ele enfrentou oposições e críticas do inimigo Golias. O gigante o amaldiçoou, o jovem pastor, com tudo quanto podia. Que tal se isso acontecesse com você diante da dificuldade? Você recuaria ou enfrentaria? 1 Samuel, capítulo 17, verso 42 a 45. Mas aquilo não... O ânimo de Davi não foi abalado com as críticas e as afrontas do Golias. Tudo isso porque a sua confiança estava firmada no Deus de Israel. Aqui nós temos a primeira receita. Como nós podemos manter o nosso bom ânimo quando a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança está alicerçada no Deus de Israel. Quando as provações vier, não importa se de parentes, não importa se de irmãos, não importa se de estranhos, você precisa estar firmado no Deus de Israel. Se você estiver firmado em Jesus, você é capaz de prevalecer mesmo nos momentos mais difíceis. Você é capaz de prevalecer. Então, em primeiro lugar, todos nós precisamos de uma palavra de ânimo para suportar as grandes provações da vida. E Deus está nos dando essa palavra de ânimo. Ele disse assim: esforça-te e tem bom ânimo. Ninguém poderá te resistir. Eu sou contigo. A segunda coisa que precisamos, meus queridos irmãos, nós precisamos de ter fé e ânimo nas promessas de Deus. Nós precisamos de ter fé e ânimo nas promessas de Deus, porque só nela nós encontramos forças para as conquistas mais improváveis. Para as conquistas mais improváveis. Quando Moisés envia os espias para conhecer a terra prometida, ele dá uma palavra de ânimo baseada nas promessas de Deus. Ele diz: vocês vão, lá em Números 13, do 17 a 20, ele diz: subi, penetrai a terra, vede a terra, a qual é terra boa ou má, se a terra era fértil ou estéril, se as cidades são fortes ou fracas, se os povos são poucos ou muitos, se os habitantes habitam em fortaleza ou em arraiais, se nela há frutos ou não, esforçai-vos e tomai dela o fruto e trazei. Moisés dá essa palavra de ânimo, porque ele está baseado nas promessas do Altíssimo. Qualquer que fosse a impressão deles, qualquer que fosse o relatório que eles trouxessem, positivo ou negativo, a atitude deveria ser sempre uma: tende bom ânimo, penetre na terra, observe a terra e tragam os bons frutos da terra. De acordo com as ordens de Moisés, uma palavra de ânimo nos permite seguir crendo nas promessas e na direção de Deus. Quando somos envolvidos por uma palavra de ânimo, temos a convicção de que não voltaremos de mãos vazias. Foi isso que o povo fez. Para que possamos vencer as tribulações e os desafios da vida, nós precisamos de nos cercar de pessoas que tenham bom ânimo. Preste bem atenção nisso. Para que você possa vencer as tribulações e os desafios da vida, você precisa cercar-se de pessoas que tenham bom ânimo. Quando o povo retorna, quando os homens retornam de espiar a terra, a maioria voltaram desanimada. A maioria voltaram desanimados. Dos 12 que foram espiar a terra, só 2 voltaram animados. E Moisés não deu ouvido à voz dos pessimistas, mas ele cercou-se dos que tinham bom ânimo. Moisés se aproxima de Josué e Calebe. Quando os 10 dizem: nós não vamos possuir a terra porque nós nos vimos como gafanhoto, o povo que habita na terra são gigantes, nós somos frágeis. Então Josué e Calebe tomam a frente daquela fala e ele diz assim: nós entraremos e possuiremos, porque é uma promessa de Deus. Então, quando você quiser ser um vencedor,
cerque-se de pessoas de bom ânimo, como Moisés se cercou de Josué e Calebe. Eles tinham uma palavra de bom ânimo. Os pessimistas, além de não chegar a lugar nenhum, eles são destruídos pelo Senhor. A história diz que esses 10 espias não entraram na terra prometida, não tiveram o privilégio, porque lhes faltou o ânimo. Portanto, para manter a saúde do seu ânimo, cerque de pessoas que tenham uma palavra de ânimo para a sua vida. Agora, você quer ser um derrotado? Faça o contrário. Se envolva com pessoas pessimistas e pessoas desanimadas. Pessoas que só conversam coisas que não tem sentido, só se lamentam dor, só se lamentam de enfermidade, só se lamentam de prejuízo, só se lamentam de desastre. Essas pessoas, elas não chegarão a lugar nenhum. Uma palavra de ânimo, ela nos faz produzir acima da média. Se não vejamos Atos 19:9, Paulo, diante das perseguições que ele enfrentava, certa noite ele estava talvez ali meio apavorado, e Deus chega-se a ele em uma visão e diz assim: não tenha medo, não tenha medo, fala e não te cala, pois eu estou com você. Ah, meus queridos irmãos, como Deus é maravilhoso. Fala e não te calas, eu estou com você. Ninguém o te fará nenhum mal. E eu tenho muita gente nessa cidade que me pertence. Uma palavra de ânimo faz a gente produzir além da média. Paulo estava sendo perseguido e sem conforto naqueles dias. A maioria dos judeus lhe perseguindo, os religiosos lhe perseguindo, o império lhe perseguindo. Como reagir diante de um ambiente tão hostil como esse? Quando estamos diante das maiores dificuldades, é que Deus aparece. Ou manda um dos seus servos com uma palavra de ânimo. Essa palavra de ânimo inspirou e encorajou o apóstolo a lutar novamente. Quando ele chega na cidade de Filipe, Atos 16, verso 14, Paulo faz coisas maravilhosas porque ele foi reanimado pelo Senhor. Ele transforma pelo menos 3 vidas ali pelo poder do Evangelho. Primeiro, ele transforma a vida de uma empresária vendedora de púrpura chamada Lídia. Segundo, ele transforma a vida de uma jovem que era atormentada por um espírito de adivinhação. E terceiro, um homem animado pela palavra de Deus, ele transforma a vida de um alto funcionário de Roma, o próprio carcereiro que o mandou acorrentar num tronco. Este homem, ele se prostra aos pés de Paulo e disse: irmão, o que devo fazer para ser salvo? Olha o que uma palavra de ânimo vindo do Senhor produz em nós. Por isso que Deus diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, não deixe o desespero se aproximar de você. Paulo ganhou ânimo para trabalhar. O ânimo nos faz ser extremamente produtivo. Se você deseja ter grandes resultados, se você deseja ter grandes vitórias em sua vida, se envolva com pessoas que lhe dão ânimo. Ouça a palavra de Deus dizendo: ser forte e corajoso. Mas em quinto lugar, Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de bom ânimo. Por isso que nós temos que estar perto de Jesus. Jesus Cristo tem que estar ao nosso lado 24 horas. A pessoa mais encorajadora da humanidade, com certeza, foi Jesus. As pessoas, quando chegavam até ele, a primeira coisa que ele restaurava era o ânimo. A primeira coisa que ele restaurava era o ânimo. Quando ele encontra uma mulher com um fluxo de sangue que via sofrendo há 12 anos, ele diz: filha, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Quando ele chega na cidade de Naim, ele se depara com uma viúva que vai sepultar o seu único filho, e uma multidão ali chora com aquela viúva, e ele chega para ela e diz assim: filha, tem bom ânimo, não chores. Ele é o verdadeiro restaurador de ânimo, ele é o verdadeiro restaurador de corações feridos, ele é o verdadeiro restaurador de corações desolados. Jesus chega para você e diz: tenha bom ânimo. Ele não quer você de cabeça baixa. Isso é maravilhoso. Nós não servimos um Deus desanimador. Nós não servimos um Deus carrasco.
Nós não servimos um Deus mal-humorado, nós não servimos um Deus ranzinzo, nós servimos o Deus da alegria, o Deus do ânimo. Nós servimos um Deus que ama a vida e as possibilidades que ela nos oferece. Por isso Ele está a todo momento dizendo: filho, tem bom ânimo, eu estou com você, eu nunca te deixarei, eu nunca te desampararei. É tudo que você precisa ter bom ânimo para clamar, para esperar, para confiar, para lutar, para alcançar e para realizar os seus objetivos. Bom ânimo para viver, porque a vida não é fácil. O nosso Deus nos encoraja a viver animado, mesmo diante das aflições e das provações da vida. Sua justificativa é que Ele nunca nos deixa só. Ao acordar pela manhã, nossa atitude deve ser de bom ânimo. Os desafios estão diante de nós e são grandes, mas eles não são maiores do que o nosso Deus. É isso que basta, é isso que nos conforta, é isso que nos permite ser pessoas animadas. Mas em sexto lugar, diz, com a palavra de ânimo, ela produz em nós algo sublime, uma palavra de advertência, meus queridos irmãos. Uma pessoa de ânimo inconstante, ela não consegue nada. Você precisa de ter muito cuidado com isso. Uma pessoa desanimada não consegue nada. É preciso esclarecer que se você é uma pessoa de ânimo inconstante, se você um dia está triste, outro dia está alegre, você não conseguirá nada do Senhor. Tiago diz no capítulo 1, verso 7, não pense tal homem que alcançará nada com a sua inconstância. Não é saudável uma vida desanimada. E nesta manhã eu lhe apresentei vários motivos para que você possa ser uma pessoa animada. E isso vai gerar resultados maravilhosos e grandiosos na sua vida. Mas eu gostaria de concluir com algumas aplicações bem simples quanto à importância do ânimo para a nossa vida enquanto igreja. Em primeiro lugar, pessoas com ânimo saudável se relacionam melhor. Eles não vivem exigindo que as pessoas o amem, ou lhe dê atenção, ou lhe incluam no seu círculo de amizade. Pessoas com bom ânimo são estimuladoras e se relacionam melhor. Segundo, pessoas com ânimo saudável sempre têm uma palavra de ânimo para um coração aflito. Normalmente são pessoas que atraem bastante gente à sua volta, são pessoas encorajadoras, porque elas creem nas promessas de Deus. Em terceiro lugar, todos nós somos impactados por uma palavra de ânimo. Elas são capazes de nos tirar do mais profundo abismo e nos colocar na frente de batalha contra os inimigos que nos cercam. Portanto, precisamos cuidar bem dessa área da nossa vida, pois o nosso comportamento, as nossas decisões e o nosso estilo de vida é completamente dirigido pelo nosso ânimo. Se estivermos bem saudáveis, de bom ânimo, tudo irá bem. Por essa razão, Jesus Cristo diz assim: no mundo passareis por aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo, e se ele venceu, nós também venceremos. Que Deus conceda, meus irmãos, uma vida animada, uma vida mesmo com lágrimas, mas uma vida animada, crendo nas promessas de Deus. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.